Este caso de lobisomem teria ocorrido no final dos anos 90. Quem conta é um amigo chamado Pedro, que morava num bairro de zona rural, nos arredores de Campo Grande, um mega bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, também conhecido como Roça Carioca, pois é cercado de áreas rurais com matas, criação de gado leiteiro, cavalos e também cabritos. E justamente num pequeno rancho, em meio às matas, Pedro vivia com sua namorada, numa casa não muito grande. Era de favor, e ele trabalhava cuidando do rancho, tratando de cabritos e levava a boiada para pastar e recolhia no final do dia. Ele era uma figura conhecida, pois todo final de tarde, antes mesmo de anoitecer, vinha ele com aquela boiada gorda e imensa passando pela estrada, fazendo os transeuntes encostarem do lado oposto da passagem enquanto vinham aqueles animais grandes e chifrudos. O cercado dos cabritos ficava quase de frente para sua casa. Alguns cabritos ficavam até amarrados, pois a cerca tinha várias falhas. O dono do lugar nem dinheiro mandava para consertar essas falhas. Aconteceu que numa Semana Santa, já perto de terminar a Quaresma, algumas coisas estranhas começaram a acontecer naquele subbairro. Os vizinhos de Pedro andavam comentando que viram um vulto preto correndo pela estradinha de barro e desaparecia no mato. Outra vez viram a coisa correndo até as árvores do córrego de Cacimba. Como a coisa era bem ligeira e não havia iluminação naquelas bandas de Campo Grande, eles não conseguiam enxergar com clareza e dizer o que era. Até aí, era só assunto aleatório e coisas do além. Porém, numa quarta-feira santa, esse ser estranho passou no rancho de Pedro e causou alguns prejuízos. Era uma noite de chuvisco e Pedro já estava deitado junto com sua namorada dormindo. Nessa ocasião, a cabra maior estava prenha e ficava a maior parte do tempo deitada. De repente, a cabra e todos os outros cabritos começaram a berrar alto e repetidamente, fazendo Pedro acordar. Ele acendeu a luz de fora e viu algo rastejando por debaixo da cerca, e logo aquela coisa disparou pela estradinha dando saltos. Ele correu para ver os cabritos e viu que a cabra maior estava gravemente ferida. Alguma coisa tentou abrir sua barriga e comer o que havia lá, e infelizmente eram seus filhotes. Até o momento não sabia se sua cria estava bem. Ele e sua namorada arrastaram a cabra para fora do cercado e levaram para casa para tratar dela. Um prejuízo desse poderia custar seu emprego. Sua namorada teve que ir no dia seguinte até a cidade para trazer um veterinário, e ele conseguiu contornar a situação e fazer o parto dos filhotes, que nasceram com alguns ferimentos. Só não foi mais grave por conta da proteção da placenta. No dia seguinte, ao entardecer, Pedro saiu à procura de um bezerro que se perdeu do restante do gado. Já estava para escurecer e ele ainda não tinha encontrado o animal.
e resolveu voltar para o rancho, pois sua namorada estava sozinha lá. Ficaria de procurar o bezerro no dia seguinte, quando estivesse mais claro. Contudo, aquela noite foi bem longa para Pedro. Eis que no trajeto de volta, já bem perto do cercado dos cabritos, ele avistou alguma coisa vindo na direção oposta. Ao se aproximar mais, ele viu uma criatura que muito lembrava um grande macaco. O bicho estava de pé e depois se colocou de quatro e veio andando na direção de Pedro. Ele sentiu perigo e a única coisa que ele encontrou para se defender foi um pedaço de perna de 3, madeira utilizada para fazer o toco de pau das cercas de arame enfarpado. A criatura chegou até ele e ele pôde ver sua pele e sua aparência estranha e assustadora, que ora lembrava um grande cachorro e ora lembrava um primata. Exibia dentes pontiagudos e tinha falhas na pelagem como os cães com sarna. O bicho veio para cima dele tentando unhá-lo com suas garras e ele se defendendo com aquela peça de madeira. Aquele ser se movia rápido e parecia um desafio para Pedro, até que por um momento ele conseguiu desferir uma paulada na nuca do bicho, que ficou atordoado. Aproveitando a chance, Pedro reuniu forças e deu mais uma paulada, bem na cabeça da criatura, fazendo o bicho gritar e sair dali subindo o barranco. Foram segundos intermináveis. Pedro foi correndo para o rancho e encontrou a casa fechada e tudo no escuro, como se não tivesse ninguém lá. Ele chamou pela sua namorada e ela respondeu lá de dentro que iria abrir a porta. Ao olhar para ela, ele viu que estava branca de medo, como se tivesse visto assombração. Ela disse que assim que escureceu, escutou um galope de alguma coisa se aproximando e lembrou que Pedro foi a pé procurar o bezerro. Não estava a cavalo. Ela estranhou e nesse meio tempo ouviu uma pancada na porta e correu para trancá-la. A coisa que se jogou contra ela ficou dando voltas pela casa e ora arranhava as paredes. O máximo que a moça podia fazer era rezar, pois o lugar era tão rural que nem telefone havia na casa para chamar a polícia. Pedro contou que viu a criatura cara a cara e, pelas histórias que conhecia, só podia definir a criatura como um lobisomem. E se esteve na casa, foi por conta do sangue e carne dos filhotes de cabrito. Logo que amanheceu, ele contou aos vizinhos que viu de perto aquela coisa, e eles combinaram de armar uma emboscada para tentar matar o bicho e acabar com os prejuízos. Mas felizmente ele não foi mais visto pela região depois da Semana Santa. Boa noite.